Hoje, na nossa retrospectiva de fatos que viraram notícia em 2013, vamos mostrar as eleições que movimentaram a América Latina. Em fevereiro, o presidente do Equador, Rafael Correa, foi eleito para um terceiro mandato. No poder desde 2007, o esquerdista teve 57% dos votos contra 22% do principal adversário. Analistas viram o pleito como um referendo sobre a popularidade do único presidente que completou um mandato no país nos últimos 20 anos. Na Venezuela, uma eleição extremamente polarizada em abril deu a vitória ao socialista Nicolás Maduro. Ele teve 50,8% dos votos contra 49% do direitista Henrique Capriles. A votação foi para escolher o sucessor de Hugo Chávez, que morreu em 5 de março deste ano depois de lutar contra um câncer. Maduro, que já estava interinamente na presidência, garantiu mais 6 anos de mandato. A oposição não aceitou o resultado. Também em abril, o Partido Colorado voltou à presidência do Paraguai depois de 5 anos afastado. O conservador Horácio Cartes derrotou o adversário Efraim Alegre, do Partido Liberal. Esta foi a primeira eleição presidencial no Paraguai depois do impeachment de Fernando Lugo, em junho do ano passado, o que abriu caminho para o país ser aceito novamente no Mercosul. Na Argentina, o resultado das eleições legislativas de outubro não agradou ao governo. Os candidatos do Partido Peronista se saíram mal na votação para renovar metade da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado e vereadores em 10 das 24 províncias, incluindo Buenos Aires, a maior. A presidenta Cristina Kirchner não pôde fazer o papel de cabo eleitoral para os peronistas. No começo de outubro, ela teve que se afastar do governo por 6 semanas por causa de uma operação para a retirada de um hematoma no cérebro. Cristina só voltou à Casa Rosada na segunda quinzena de novembro. Em Honduras, o conservador Juan Orlando Hernández foi eleito presidente. No fim de novembro, ele derrotou a esquerdista Xiomara Castro, mulher do ex-presidente Manuel Zelaya, deposto em 2009. A oposição denunciou fraude na contagem dos votos. No Chile, a primeira mulher a chegar à presidência está de volta ao poder. Michelle Bachelet já tinha ocupado o Palácio de La Moneda entre 2006 e 2010. Como no país não existe reeleição imediata para presidente, ela teve que esperar o espaço de um mandato para disputar um novo pleito. E em dezembro venceu no segundo turno a direitista Evelyn Matei. O ano político na América Latina foi marcado por um conjunto de eleições. Entre elas, a primeira foi do Equador, em que o presidente Rafael Correa obteve uma enorme maioria, não só para se reeleger, como para ter 2/3 de voto no Congresso e ter um mandato muito tranquilo pela frente. A outra eleição presidencial, também de continuidade, mas muito disputada, foi na Venezuela. Depois da eleição do Hugo Chávez, reeleição no ano passado, veio a sua enfermidade, uma vitória governamental ainda em dezembro do ano passado, com grande margem, e surpreendentemente, 4 meses depois, uma vitória muito apertada por 1,5% do Nicolás Maduro, designado por Hugo Chávez em relação à oposição, no marco de uma crise econômica herdada já do governo anterior, muito difícil. Portanto, as eleições municipais que se deram recentemente eram uma espécie de termômetro da situação do governo. O governo conseguiu ampliar a margem de apoio para 6 ou 7%. E só vai ter eleições novas daqui a 2 anos. Promete um novo modelo econômico que trate de resolver a fundo os problemas da economia venezuelana. No caso do Chile, uma mudança de governo. Houve a derrota de Sebastián Piñera, empresário muito dinâmico, proprietário de grandes grupos econômicos, mas que foi golpeado duramente pelas mobilizações estudantis. Voltou Michelle Bachelet para a primeira vez na democracia, um presidente reeleito com grande margem, prometendo grandes transformações. Convocação de uma nova Assembleia Constituinte, aumento de impostos para políticas sociais e retomada do caráter público das universidades. Tem uma grande maioria para fazer isso. No Paraguai, o que houve foi a volta do Partido Colorado, depois da crise derrubada do Fernando Lugo, com um presidente novo do Partido Colorado, também empresário, que normalizou a relação do Paraguai em relação ao Mercosul e em relação à Unasul.
Outra eleição importante foi na Argentina, embora parlamentar, foi uma eleição que demonstrou que o governo está em minoria hoje. O governo de Cristina Kirchner, além do mais, não conseguiu maioria para conseguir uma consulta que poderia eventualmente levar a um novo mandato. Se abre um período de instabilidade de 2 anos com reaglutinação da oposição e, ao mesmo tempo, novas iniciativas do governo, do ponto de vista econômico e político, para tentar uma disputa difícil daqui a 2 anos.